Aplicada ao abrigo de um decreto presidencial de 2013 que define onde e como devem ser colocadas as películas nos vidros das viaturas. É uma matéria que tem respaldo legal no decreto presidencial 185/13 de 7 de novembro. Portanto, este diploma legal prevê que aos veículos podem ser aplicadas películas coloridas. Este mesmo decreto prevê que a Direção de Transsegurança Rodoviária é o órgão da Polícia Nacional competente para licenciar os entes que estejam interessados em exercer esta atividade. Agora, a Direção Nacional de Aviação e Trânsito anuncia que vai passar a fazer fiscalização cerrada, mas este é um processo que teve início em setembro de 2021, com a abertura de um concurso público para o preenchimento de 350 vagas a empresas que fazem a aplicação de películas coloridas. Nesta altura, prossegue a fase de licenciamento, onde já foram licenciadas um total de 24 empresas. O processo continua e, em todo o território nacional, naturalmente teremos empresas para aplicação das películas a todos que estejam interessados. As empresas que vão aplicar as películas irão usar uma chancela onde, depois da aplicação do fumo, irá constar o índice da percentagem e o nome da referida empresa que o aplicou. Questionado como deverão proceder os proprietários das viaturas que já têm os vidros fumados, o superintendente-chefe Adriano do Rosário respondeu que, fim do prazo de sensibilização, que deverá terminar no final de março, a polícia irá sancionar os proprietários das viaturas que insistirem em manter as películas no vidros, mesmo sem a autorização de uma empresa licenciada. Portanto, é preciso que o cidadão tenha noção disto. A polícia é um dos propósitos da Polícia Nacional garantir a ordem pública e, sobretudo, nós estamos a proibir, nesta fase, o uso de películas coloridas aos veículos de transporte de passageiros. Como sabemos, essas situações, fiz referência de natureza criminal, ocorrem aos veículos de transporte de passageiros, daí que nessa altura é proibido todo o veículo de transporte de passageiro aplicar películas coloridas, porque suspeita-se que muitos desses casos ocorrem no sentido de pôr em causa a segurança pública. Transformando em kwanzas esses UCF, estamos a falar de uma multa avaliada em quanto? Bom, se estamos a falar que um UCF corresponde a 88 kwanzas, naturalmente 600 UCF, estamos a falar de aproximadamente 60 mil kwanzas, que é o valor mínimo. Os automobilistas dizem que a medida é boa, mas invocam questões de segurança para o uso do fumo nos vidros dos carros. Nós estamos com vidros fumados, primeiro com segurança, porque quando também estamos com vidro claro, chama às vezes muito para bandidagem, essa coisa assim. Nós ficamos com medo porque os bandidos conseguem te ver quando se estás a andar com outra pessoa, estás a ver? Boa medida, né? Também faculta o condutor, nesse caso, não é? No período noturno, nesse caso, não é? Mas no meu caso, nós temos serviços que nós fizemos, então, por isso é que nós usamos essas películas. Que tipo de serviço é que vocês fazem? Nós somos farmacêuticos. Ok. Necessitam estar com os vidros assim totalmente escuros? Exatamente, através dos raios solares em certos fármacos em que nós carregamos. Este vidro, que é considerado como vidro indispensáveis para a condução, para a dirigibilidade, são os vidros frontais das portas. O grau de transparência tem que ter até 70%, mas ao ter zero, ele tem muitas dificuldades. Ou seja, essas películas são muito escuras e não são as recomendadas. Esta terça-feira, os automobilistas foram sensibilizados em relação ao assunto. Com este aparelho de medição de nível de transparência, os cidadãos tomaram conhecimento se estão dentro do padrão de fumo exigido ou não.